A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, nos versículos de 1 a 58. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Então, só para tu ter a ideia de que havia uma guerra constante entre Israel e os filisteus. E esse episódio que nós vamos estudar hoje é um dos mais conhecidos da Bíblia, inclusive por crianças e por pessoas que nem leem a Bíblia, que nem se importam, mas é muito conhecido. Na minha Bíblia diz Davi e Golias. Em outras Bíblias fala Davi e o gigante. O desafio do gigante, a vitória de Davi. Não sei como está na tua Bíblia, mas tem muitos títulos. E hoje nós vamos estudar esse embate, esse combate, este duelo entre Davi e Golias. Vamos pular para o número 4. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Eu pesquisei o nome Golias, falava que significava desterro, exílio, exilado. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Aqui já começa uma controvérsia. Por quê? Uns dizem que, aqui diz, na minha Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Outros dizem que ele tinha mais de 3 metros de altura. Já tem outras referências que tinha 4 metros. Não importa. Para mim não importa. O que importa é que ele era um gigante, quer dizer, ele era um homem de alta estatura e, acima de tudo, ele era um guerreiro, ele era um soldado experimentado. E neste duelo, ele representava todo o exército dos filisteus. E espiritualmente, ele simbolizava o mal, o inimigo, principados, potestades, seres pagãos, seres malignos que queriam o mal, a destruição, o extermínio de Israel. 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Então, ele devia ser muito alto, porque só a vestimenta, a armadura já pesava 60 quilos, né? Que é o peso de uma pessoa. Mas aqui a gente lembra que nós estudamos em Efésios a importância do capacete da salvação e a couraça da justiça. Se tu não assistiu esse vídeo, ele é muito importante. E a série que nós fizemos sobre a carta de Paulo aos Efésios é um dos pontos altos do canal. Inclusive, a maior parte dos vídeos em alta é dessa série. Por quê? Porque essa carta ela é fundamental para a teologia cristã, para nós entendermos a obra de Deus, a obra de Jesus, a obra da cruz, a graça, a guerra espiritual. Efésios é muito rico, muito importante. Então, te convido a acessar essa playlist e especificamente assistir os vídeos sobre a armadura de Deus, que tu vai ver que tem o capacete da salvação, tem a couraça da justiça. Então, o que a gente vê? Que as trevas, os inimigos, eles também se protegem. Eles sabem das suas fraquezas e vulnerabilidades. Então, eles sabem onde que está o ponto fraco deles e se protegem. Agora imagina nós, filhos e filhas de Deus, nós devemos estar sempre preparados para essa guerra, para essa batalha, para essa luta espiritual que
se trava nas regiões celestiais, mas cada dia, todo dia, nas nossas vidas. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. E até enquanto dormimos, os anjos guerreiros nos protegem. Então aqui a gente está vendo um exemplo de um inimigo que trazia proteção na sua cabeça e que vestia uma couraça. Não só do ponto de vista natural, mas espiritualmente também. Para vencermos o inimigo, os inimigos, nós devemos conhecer, saber. Por isso que a palavra de Deus, por isso que a Bíblia nos diz tudo o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que agir. E naquela ocasião do estudo de Efésios, a gente viu que o capacete da salvação protege a nossa mente, os nossos pensamentos, a couraça da justiça, os atos, as atitudes, as ações, tudo que nós fazemos repercute nos dando paz, nos dando tranquilidade para guerrear. Nós temos respaldo, proteção. O contrário é o pecado, é a culpa, é o remorso, é sabermos que a justiça de Deus não está sobre as nossas vidas, de que não somos protegidos, guardados, perdoados. Então, muito importante lembrar disso, da couraça, da armadura de Deus que devemos vestir diariamente para guerrear, para batalhar, para nos mantermos de pé nessa batalha. 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. Olha só, o que a gente viu? O escudo da fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. E olha que ele fala das caneleiras. A gente viu sobre os calçados da paz, do evangelho, por onde a gente anda. Estamos andando no caminho de Deus, nossos pés estão protegidos? 7. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Mais uma lição para nós. Lembra dos dardos inflamados do maligno? Uma ponta que entra, machuca e sai, e penetra. Então, o inimigo faz isso conosco. Ele quer nos ferir de um jeito profundo, de um jeito grave, fatal. Nós não podemos deixar. Nós não podemos ignorar que há uma luta espiritual. Ou é luz ou é trevas. Ou tu tá do lado de Deus, ou tu tá contra Deus. Ou tu coloca o inimigo debaixo dos teus pés, ou ele pisa na tua garganta. Não podemos esquecer que há um inimigo das nossas almas, que ele quer rugir como um leão, né? Anda ao derredor, buscando uma presa. 8. E o escudeiro, não posso esquecer do escudeiro. O que acontece? A gente viu isso também. Há o pecado capital e os pecadinhos, né? Então, muitas vezes o terreno, vamos dizer assim, a forma como o inimigo age é ter estes pecados de estimação. Pessoas que não conseguem ser libertas. Então, o que é o escudeiro? É aquele que auxilia. Então, há o inimigo maior, mas há os empregados, os escudeiros, os subalternos, os subordinados. Tinha um pastor que dizia assim, ó, eu não sei se vocês vão entender isso, mas aqui no Rio Grande do Sul, quando alguma coisa muito assim, a gente chama de chinelo, de chinelão. Não sei se isso que a gente fala aqui regionalmente tem sentido para ti, na tua cultura, na tua região, na tua cidade, enfim. Mas sabe aquele que é menor, mas que incomoda tanto quanto? Que prejudica tanto quanto? É isso. Então, o inimigo era Golias, o gigante era Golias, mas ele tinha um escudeiro. Então, às vezes, é aquilo que a palavra fala das raposinhas,
sabe, que perturbam, aquela coisa que irrita, aquela coisa que tira a tua paz, lembra que rouba. Antes dele matar, ele rouba. Ele rouba a tua paz, ele rouba a tua alegria, ele rouba, elimina, ele perturba. Então, esse escudeiro é interessante, porque às vezes é esse pequenininho, tu já vai ter problema com o pequenininho, com o escudeiro. No caso, matando o gigante, estava tudo resolvido. Mas às vezes nas nossas vidas, nós temos que lidar com situações pequenas, médias e grandes. Pequenas batalhas, médias batalhas e grandes batalhas. Fica a reflexão. 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Então, o que acontece aqui? Um desafio. É uma forma de intimidar. E sim, ele teve êxito nisso. 10. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. 11. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Quantas e quantas vezes as trevas vêm para cima de nós com desafios assim, para nos meter medo, mentindo, porque trabalham nas trevas e no engano, na mentira, nos colocando contra a parede, oprimindo, amedrontando, intimidando. 12. Davi, aí vamos assim, é como se fosse uma cena. Essa cena pausa, fica ali, e aí vamos para Davi. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Olha só, vídeo sobre Davi. Um vídeo que eu amei fazer, porque é um personagem muito rico, muito importante, e é um tipo do Senhor Jesus, né? Tanto que Jesus é conhecido como filho de Davi, porque tem toda uma tipologia, uma simbologia. Então, os detalhes sobre Davi estão naquele vídeo, na playlist Personagens Bíblicos. 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. 14. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 16. O filisteu vinha de manhã e de tarde apresentando-se durante 40 dias. Então, o que acontece? A gente já voltou lá para o campo de batalha. A gente já voltou para aquela cena. Ele continuava afrontando, debochando, zombando, intimidando e desafiando. Quem vai lutar comigo? Imagina como é que estava o moral da tropa, né? Do exército de Israel. 17. Jessé, o pai de Davi, disse a seu filho Davi: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. 18. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Aqui eu preciso falar alguma coisa para vocês, que eu falo para muitas pessoas, amigos, parentes.
A Bíblia, ela é rica em várias aprendizagens, vários ensinos. Aqui a gente tem um ensino. A ciência, a nutrição, a medicina pesquisam os alimentos e descobrem nutrientes, coisas muito importantes nos alimentos. Nós sabemos que o nosso Deus fez tudo para o nosso bem e que Deus só faz coisa boa, que tudo que é bom vem de Deus. Então, nessa passagem, a gente vê que os pães, olha o que ele fala, que era para levar, para quem que era para levar os pães e para quem que era para levar os queijos. E eu já estudei, já pesquisei. Então, por exemplo, eles precisavam lutar, né? Eles precisavam do carboidrato, que é o pão, da energia. O comandante precisava da proteína e do bom humor que tem no queijo. Aí tu vai dizer assim, o que tem o bom humor no queijo? Tem estudos que provam que os queijos melhoram o humor. Não é à toa que é um alimento do mundo inteiro. Praticamente todas as culturas fazem queijo, se alimentam e elaboram, vamos dizer assim, refinam, requintam o queijo. E aí tem uma lição aqui para nós, que sim, tem alimentos que levantam, que dão um up, que melhoram. Porque tu entendeu o que Jessé, que já era um homem idoso, que é o pai de Davi, recomendou que ele deveria fazer? Ó, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Aí tu pode dizer assim, mas é que o queijo era mais caro, era para ter mais honra para os comandantes. Pode ser, pode ser. E o pão, algo mais do cotidiano, pode ser. Mas como eu disse, eu já li estudos e eu concordo e acredito que havia também aqui uma bênção de Deus. Porque a palavra de Deus para mim é isso, são tesouros que estão escondidos e nós precisamos cavar. E já tem muitos estudos sobre a importância de certos alimentos no intestino para que o teu cérebro funcione bem. Porque cérebro e intestino é o mesmo, vamos dizer assim, só em locais diferentes. Então tem muitas coisas que a gente tem que conhecer, discernir. E aqui nós temos uma pérola, que é isso que Jessé falou para Davi. Aí tu acredita ou não, pesquisa, o Espírito Santo testifica se isso é importante para ti. Mas a mim chama atenção. 19. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá lutando contra os filisteus. 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Aqui a gente vê um filho obediente que acordou cedo e fez tudo o que tinha sido ordenado. E ele chega lá naquele momento, vamos dizer assim, em que o povo, que o exército, que os soldados estão se preparando para mais um dia de deboche, de zombaria, de afronta, de desafio, de humilhação, de tudo aquilo. E ele chega neste momento, tá? 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Essas imagens existem em muitos livros. Era uma posição de guerra. 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele,
com muito medo. Porque nós, seres humanos, nós tememos o que nós vemos. Nós tememos o que nós ouvimos. Então, essa é uma estratégia que o inimigo tem, de nos assustar, de nos amedrontar e fazer com que a gente fuja. E era exatamente isso que ele estava fazendo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Tudo isso era para incentivar algum soldado a enfrentar Golias. Mas o que todos viam? A morte é certa. Ele é um gigante e ele é preparado, ele é alguém que mete medo. Então, vai ser uma derrota e ninguém se apresentava. E vocês viram quantos dias ele estava afrontando, né? Ele já estava, vinha de manhã e de tarde. Durante 40 dias. Lembra do vídeo sobre os números? 40 dias afrontando de manhã e de tarde, esperando alguém para lutar contra ele. Vamos para o 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha que interessante o que Davi faz. Davi transfere aquela afronta para o exército do Deus vivo. Quem é esse filisteu incircunciso? Por quê? Porque os judeus, os israelitas, eram circuncidados. E os povos ao redor, os pagãos, as outras nações não tinham essa prática. Então, por isso que ele fala em circunciso. E nós temos o entendimento espiritual da circuncisão, né? Que é uma marca espiritual, que é algo que Deus separou. Esse aqui é meu, né? É um selo que aponta para a presença do Espírito Santo também, da intimidade, do relacionamento, de algo particular, profundo e íntimo de cada pessoa. Que isso também é um estudo muito, muito importante de ser feito. Vamos continuar. 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Então, o incentivo era isenção de impostos, a filha do rei em casamento e muitas riquezas, tá? Mas Davi também queria tirar a afronta do exército, porque aquilo para Davi era uma afronta, e realmente era uma humilhação, era uma vergonha o que estava acontecendo ali. 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado contra Davi. E disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. 30. Então Davi se desviou dele, de quem? Do irmão, na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Então aqui Davi, 3 vezes ele insistiu, né? Para saber o que ele ia ganhar, o que ia acontecer com aquele soldado, aquele israelita que aceitasse o desafio de Golias. 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Davi se apresenta para a batalha, para o duelo contra Golias. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Aqui a gente tem uma lição também. Tu pode ser jovem, tu pode ser pequeno, tu pode ser o mais novo da tua casa, o caçula.
Aquele que fica lá, escondidinho, cuidando das ovelhas, incógnito, sabe? Tu pode até ter um irmão mais velho que te humilha, que te critica, que te acusa, porque o irmão disse que ele era presunçoso e mau. Davi era presunçoso e mau. Aos olhos de quem? Aos olhos de Eliabe, que era o mais velho, o primogênito. Então, tu pode ser o desprezado. E lembra que eu falei que Davi ainda era ruivo. Tá, mas eu não vou falar do vídeo. Se tu ficou curioso, vai ver o vídeo. Aí o que acontece? Tu pode ser tudo isso, mas Deus te escolheu. Deus te chamou. E Deus disse que tu vai vencer o Golias, o gigante, o inimigo. Ele se apresentou para o rei. Ele se apresentou para Saul. E aí ele fala desde a sua mocidade, quer dizer, o mal, ele pode ser experimentado na maldade, mas o bem vence o mal. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Davi sabia. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu falei que esse é um dos capítulos mais lindos, mais conhecidos, mais maravilhosos da Bíblia. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Tu vê que Davi tinha fé, tu vê que Davi tinha intimidade com Deus, era corajoso para defender a ovelha, o cordeiro. Ele matou um leão e um urso. Então, o Senhor Jesus é corajoso, é destemido. E ele fará tudo. Ele já fez, né? Mas eu digo no sentido de agora em diante, na nossa vida, para nos proteger do mal. O Senhor Jesus morreu no nosso lugar, perdoou os nossos pecados e ressuscitou. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Então, tu é ovelha, tu é rebanho. O Senhor Jesus disse que ninguém, nada consegue nos roubar dele. Ninguém nos arrebata da mão dele. Ninguém nos tira do aprisco. Porque o Senhor Jesus é o bom pastor e nos livra e nos salva. Não importa se é o gigante, se é o leão ou se é o urso. Então, isso que Davi está falando é uma expressão, como eu disse, é um tipo do Senhor Jesus. Jesus é o Salvador, Ele nos salva. E Ele não nos salvou só na cruz dos nossos pecados. Ele nos salva todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. E o que é nos salvar? É de tudo que pode nos roubar, nos matar e nos destruir. Vamos continuar. 37. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Imagina, só de ouvir a gente já fica animado, entusiasmado. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Aí aqui temos outra lição. Tu não... Ah, tá, eu tô pulando. Mas, tipo assim, ó, ele botou a armadura para proteger Davi. Tá, eu vou ler mais um pouquinho para poder falar. Davi 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, o que a gente aprende aqui? Eu tenho que vestir a armadura de Deus, a armadura espiritual, mas ela tem que ser a minha armadura. Eu não posso viver a fé do meu pai, da minha mãe, do pastor, do líder, do marido, da esposa, do filho.
A armadura não cabe em ti. O número não fecha, não encaixa. Tu tem que construir um relacionamento com Deus. E sim, é a tua salvação. O capacete da salvação, então, é a tua salvação. É a couraça da justiça. Que justiça? É o Senhor Jesus sobre as nossas vidas. A verdade, quem é o caminho, a verdade, a vida, é Jesus. Quem é o calçado que a gente calça, a paz, é o Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz, o Espírito Santo da paz. Quer dizer, toda a armadura de Deus nas nossas vidas é experiência pessoal. É liberdade, é escolha, é eu decidir obedecer a Deus e ser revestido, quer dizer, ser vestido novamente, colocado sobre nós. Eu não posso fazer o que o outro faz. Isso não é passado assim, não, é pessoal, é intransferível. É algo que acontece de Deus em nós e de nós em Deus. Lembra que eu falei? O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo tem mais de nós ou menos de nós. Eu me entrego totalmente ou eu me entrego só um pouco? Eu quero mais de Deus e eu dou mais de mim para Deus? Então, esse relacionamento, essa intimidade, esse dar e receber, isso é Deus em nós. Isso é salvação. Isso é cura. Isso é libertação. Isso é a santificação. É o processo. Aquele que começou a boa obra na tua vida. Então, essa armadura é o teu número. Ela é feita sob medida para ti. Eu não posso te dar a minha armadura. E eu não posso receber a tua. Então, a gente tem que prestar atenção nisso que a palavra está nos dizendo. Saul, ainda mais Saul, né? Mas a armadura de Saul não encaixava em Davi. Muito forte, muito profundo. Vamos continuar. 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Então, ele não só rejeitou a armadura de Saul, quanto ele fez a coisa mais inusitada. Ele se armou com pedrinhas, né? 5 pedras, olha o número 5 aí. 5 pedras lisas do ribeiro. E aqui fala cajado, mas a gente ouviu sempre com uma funda, né? 41. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Isso, o cajado de pastor, as pedrinhas e a funda. 41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. Ó o que eu falei para vocês. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, acho muito lindo, vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então, o nome do Senhor Jesus é o nome mais poderoso que existe. Não foi dado nenhum nome na terra, embaixo da terra, em cima da terra, no céu, em lugar nenhum mais poderoso que o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor Jesus. Então, de novo, o que Davi estava falando aqui? Estava apontando para esse nome poderoso que quebra, que extermina, que abre porta, que faz o que tem que fazer, é o nome de Jesus. Tudo que a gente pede tem que ser em nome de Jesus. A gente vive pelo nome de Jesus. Esse nome está sobre a nossa vida. Então, Davi disse: eu vou no nome
do Senhor dos Exércitos contra ti. E aí o que ele disse? Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Bom, eu vou ter que parar por aqui, porque vocês já sabem o final da história. Exatamente isso que aconteceu. Davi venceu Golias. Davi matou Golias, cortou a sua cabeça. A vitória de Davi é a nossa vitória. Davi, ele foi obedecer o seu pai e levar pães e queijos para os seus irmãos. E também para honrar o comandante na guerra. Quando viu Golias afrontando o exército do Deus vivo, ele resolveu lutar. Ele viu que aquele chamado, aquele desafio era para ele. E ele enfrentou com coragem e fé o filisteu. E venceu. E matou. E arrancou a sua cabeça. E assim ele livrou Israel da vergonha e dos inimigos. E sim, se tu continuar lendo até os 58, tu vai ver que os filisteus no 51. Davi correu, lançou sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então é isso que tem que ficar para nós. Quando nós formos diante do inimigo, ou dos inimigos, ou das lutas, das batalhas, no nome de Jesus, no nome do Senhor, os nossos inimigos vão fugir, vão correr da presença de Deus.